Programa Revista Rural, um oferecimento. Jacto, ao seu lado sempre. Coima, soluções para quem produz. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. E Steel, onde tem agro, tem Steel. Olá, gente boa dos 4 cantos do mundo, das Américas, da África, Europa e até do Oriente Médio. Sim, o programa Revista Rural é internacional, chegando a mais de 20 países e levando o melhor do agronegócio para todo o planeta, com muito orgulho. Confira os assuntos de hoje. Tudo sobre o cultivo da atemoia. Os irmãos que transformaram um zoológico numa fazenda leiteira. O passo a passo do cultivo de cupuaçu. Banana irrigada dá super certo no Nordeste. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Doce, cremosa e muito bonita, tanto no pé como na nossa mesa. Com o nome diferentão, a atemoia caiu no gosto do consumidor e vem sendo uma boa opção entre os produtores de frutas. Foi o cruzamento entre chirimoia e fruta do conde que deu origem à atemoia, uma fruta que movimenta a produção nacional e conquista paladares pelo mundo inteiro. Hoje a gente trabalha com a atemoia, né, a Thompson, né, uma fruta de tamanho bom, né, a gente tem frutas aqui que chegam até quase 2 quilos, uma média de frutos de 500 a 700 gramas, né, esse ano, em relação a questões climáticas, né, algumas coisas que a gente não consegue controlar, né, nossas frutas maiores, infelizmente, mas felizmente também, né, chegamos a frutas de 1.600, 1.700 quilogramas. Com relação ao clima, qual seria o clima ideal para cultivar? Então, a atemoia, ela está muito bem localizada aqui na região, né, principalmente a atemoia Thompson. Ela prefere um clima mais ameno, mas não tão frio também, porque excesso de frio, mesmo no pé, a fruta acaba escurecendo e não é muito bom para comercializar e tal. Mas ela pede um clima mais ameno, mas ela pede também um pouco de calor, né, principalmente durante a época da produção dela, né, não de colheita, mas durante o enchimento de fruto. Então ela pede o calor para que a gente consiga ter frutos maiores, frutos mais doces, frutos mais adequados ao nosso paladar. E qual é o momento certo para poder fazer o cultivo da muda? A gente faz o plantio logo no começo do ano, então lá para meio de fevereiro, mais ou menos, a gente vai fazer o plantio das mudas de atemoia. Seria na época de chuva? Sim, principalmente justamente por conta das chuvas, né, que a gente aproveita aí para ajudar no enraizamento, para ajudar nesse up da planta. É a fase que mais demanda água? Sim, ela demanda bastante água e demanda bastante manejo, né? Então a gente tem sempre que ir verificar se a planta está desenvolvendo bem, se a planta não está tendo nenhum déficit. Então a gente tem que sempre estar monitorando a planta nesse estágio do plantio. E como é feita a preparação do solo? O solo é preparação simples, né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Normalmente a gente faz a preparação do solo com calagem, gessagem, se necessário, é claro, né? Faz uma incorporação de um adubo orgânico ali, e aí isso com um tempo antes, né, do plantio. E aí durante o plantio a gente não faz nenhuma adubação, porque isso pode ocorrer que queime as raízes da planta. Então a gente faz todo esse preparo antes para que a terra já esteja pronta para receber a muda. E com a sua experiência no caso da atemoia, o que ela geralmente pede mais? Olha, ela pede bastante cálcio,
né? É uma planta demandante de cálcio. Os principais NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. A gente demanda um pouco de boro, magnésio, né? São mais ou menos os principais hoje. E o manejo de irrigação, como funciona? Olha, o manejo de irrigação aqui, a gente faz um ciclo de a cada 3 dias, né? Então, a cada 3 dias a gente está fazendo uma nova irrigação. Aqui a gente, se vocês verem, tem um dos nossos bicos de irrigação de microaspersão, né? Aqui a gente utiliza essa metodologia, uma metodologia de irrigação israelense, né? Com autocompensação. Então, todos os bicos aqui, eles irrigam de forma uniforme. Então, todas as plantas vão receber o mesmo volume de água e, como eu falei, a cada 3 dias. Então, a cada 3 dias, a gente faz a irrigação novamente. E atualmente, qual o espaço que é destinado para a Atemoia? Quantos pés vocês têm aqui? Olha, essa área aqui a gente conta com uma área de 5 hectares, né? São 2.750 pés, num espaçamento de 3 por 6. Mas no total, hoje, a gente tem cerca de 15 hectares de produção em Atemoia. E tem algum segredo que vocês usam aqui na adubação ou outro procedimento que deixa a fruta mais saborosa, mais doce? Olha, eu digo a dedicação e o carinho que a gente tem por essa produção, porque não tem mistério hoje, né? É fazer as adubações no momento certo, né? Estar de acordo com o que a planta precisa. E a gente sempre está monitorando, né, as necessidades da planta, justamente também a questão de sanidade da planta, né, doenças, pragas e outras coisas mais que podem afetar na qualidade do fruto final. E quais são os tipos de podas que vocês fazem aqui e as finalidades delas? Hoje a gente tem 2 tipos de poda principal, a poda verde e a poda de produção, né? A poda de produção a gente pode chamar que é aquela poda pós-colheita, né? Finalizou a colheita, a gente faz essa poda para reduzir o tamanho da planta e já preparar ela para o ano que vem, né? Para o ano seguinte, para a produção do ano seguinte. E a poda verde é uma poda que a gente faz para tirar essas folhas a mais, né? Para a gente conseguir uma abertura maior da planta, para a entrada dos fungicidas, dos inseticidas, para o controle dessas pragas e dessas doenças. Sofia, a gente encontrou aqui uma armadilha, né? Isso, aqui a gente tem uma armadilha, né, de contato, no qual é feito a passagem de uma cola, né, amarela, já é específica para isso, e nela o inseto ele é atraído e automaticamente cola aí nessa armadilha. É uma forma da gente fazer um controle também sem necessidade de produtos químicos, né? Uma forma mais natural, digamos. E quais são as principais pragas e doenças que podem aparecer no pomar da Atemoia? Olha, a principal praga hoje é a cochonilha, né? Que na verdade ela é um problema durante a colheita. Ela fica aderida na casca do fruto e aí ela pode tanto trazer a fumagina, que é uma outra doença, né? Que da Atemoia pode trazer um escurecimento leve da casca, né, pela fumagina se depositar em cima da fruta. E aí tem também a depreciação física, né, porque fica aquela coisa esbranquiçada, que a cochonilha é esbranquiçada, fica aquela coisa esbranquiçada em cima da fruta, fica muito feio. E em relação à exportação, a gente não pode ter nenhum tipo de inseto andando por sobre a fruta, porque senão a gente é barrado, né, aqui no Brasil ainda, de fazer essa comercialização. Então, esse é o principal problema em relação a pragas. Doenças, como eu já comentei anteriormente, é a antracnose. Né? A antracnose ela é um problema tanto de fruto quanto de caule. Né? No tronco a gente também tem alguns problemas. Pode levar à morte da planta se a gente deixar sem controle. Né? Por sorte, esse ano, graças a Deus, a gente não tem focos grandes, né? Quando vê um foco pontual de antracnose. E, mais uma vez, ela pode depreciar novamente em questão ao aspecto físico, né? Porque ela forma oleaduras, né? Manchas redondas, principalmente, na casca da fruta, né? E apodrece mais rápido. Então, a fruta ela perde seu tempo de prateleira mais rápido ainda. Então, a forma de prevenção seria pulverização e poda?
Sim, sim. Hoje as principais maneiras de prevenção, né, é o MIPD, né, que a gente chama de manejo de pragas e doenças, manejo integrado de pragas e doenças. E com isso a gente tem as pulverizações, né, que a gente faz periódicas, de acordo com a necessidade. E a gente também tem a poda, que muitas vezes ajuda nesse controle, né? Porque a gente faz a poda, retira grande parte dessas doenças, dessas pragas e faz uma pulverização em seguida para a gente ter esse controle. Tirando tudo isso, o clima também vai acabar mexendo no trabalho de vocês, né? Sim, o clima influencia bastante, mais uma vez, né? Então, com um clima muito quente, a gente pode aumentar a incidência de cochonilha, a umidade relativa aumenta a incidência de antracnose, então a gente depende muito do clima. Como todas as frutas climatéricas, a atemoia continua amadurecendo mesmo depois de colhida. Por isso, deve ser retirada no momento certo. Quantas colheitas são feitas aqui por ano? Então, aqui a gente tem uma colheita, né? Mas aqui a gente faz o escalonamento de colheita. Então, a gente tem podas sucessivas que fazem com que a gente consiga colher a atemoia por um longo tempo, né? Então, a gente aqui começa a colher por volta de abril, né? Março, abril, e vai até meados de agosto, setembro, né? Então, esse é o modo que a gente faz para fazer a colheita. Depois da floração, dá pra gente contar os dias certinhos para saber o dia da colheita? Então, não, né? A gente fala que depende muito do ano, depende muito da temperatura, como que tá, né? Então a planta, ela vai ditar pra gente como que faz, quando que a gente deve fazer a colheita. Aqui eu tenho uma fruta que ela mostra pra gente o ponto exato da colheita. A gente vê que entre os gominhos dela tem um leve amarelinho, um branquinho. Isso aqui é o sinônimo de que a fruta está em ponto de colheita. E na hora da colheita, qual cuidado precisa ser tomado para não ter uma fruta amassada, que pode causar danos? Hoje, nossos funcionários, a gente tem, digamos, um certo treinamento, né, dos funcionários. Então, todos eles já sabem um certo ponto de colheita. Hoje a gente faz a colheita em combós, né? Então, você colhe a fruta, coloca no combó e desse combó vai para uma caixa contentora, que dessa caixa a gente leva para o barracão. Você pode mostrar pra gente como que tira certinho para não estragar a fruta? Se quiser, eu seguro aqui. Obrigada. Aqui, ó, a gente tem uma fruta, né? A gente pode ver o início do ponto de maturação. Então aqui a gente clica e daqui vai pro combó e pro combó pro packing house. O transporte aéreo das frutas tem um custo médio de R$10 o quilo. E para garantir a lucratividade, evitar perdas é fundamental. Quem é o público comprador de atemoia de vocês? Hoje a gente tem a divisão, né? A gente tem tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Hoje a gente exporta principalmente para o Canadá, para a Inglaterra, para a Alemanha, né? Hoje tem também uma parte indo para a questão do Oriente Médio, né? E o mercado interno, Brasil inteiro, né? Aqui a gente tem uma fruta que vai para exportação, né? É uma caixa de aproximadamente 4 quilos, né? Então as frutas são colocadas nessas redinhas e acondicionadas nessas caixas para que elas não se mexam, né? E que durante o transporte dentro do avião, que toda a nossa fruta é escoada via avião para o mercado externo, elas não mexam, não batam e aí não gere dano à fruta aqui, né? Elas são colhidas no mesmo ponto, mas o envio também é no mesmo ponto? Sim, sim. Hoje a gente tem 2 tipos, né? Maturidade e maturação. A gente colhe as frutas em seu ponto de maturidade excelente, né? Então você vai ver as frutas, elas são frutas mais duras, né? Mas todas essas aqui elas já estão em ponto de consumo, mas não consumo imediato, né? Ela ainda precisa chegar na maturação total dela, que seria a fruta em seu ponto de maciez, né? Quando ela está macia que a gente consegue comer. E quais os aspectos o consumidor precisa analisar na hora de comprar a fruta? Olha, você tem que pegar uma fruta que esteja inteira, né? Só que no exterior a gente vê já uma leve maciez, porque aí você sabe que essa fruta ela vai chegar, né, na sua casa
a ponto de você conseguir consumir, ela não pode estar com oleaduras, né, partes mais escuras, que é a parte que você vê que são as doenças, principalmente a antracnose, e independente do tamanho, todas elas, se elas tiverem nessas características, ela vai estar em boa qualidade de consumo. Da colheita até a exportação, as atemoias ficam por um dia armazenadas em câmara fria, em uma temperatura média de 8 graus. Conta pra gente quando vocês começaram a cultivar a atemoia. Então, nós começamos com a produção de atemoia há uns 15 anos mais ou menos. Foram os nossos primeiros plantios, né, e início da nossa produção. E quando surgiu a ideia? A gente sentiu a necessidade de fazer uma diversificação de produção de frutas, né? A gente começou com pêssego e a gente sentiu que precisava ter uma diversificação, então aí fomos para atemoia, caqui, lixi, pitaia, né? Mas o que mais cresceu depois do pêssego foi a atemoia. Com uma produção em torno de 300 toneladas, a demanda não para de crescer e os investimentos precisam acompanhá-la. Quais são os principais diferenciais da comercialização nacional e internacional? Então, a gente né, no início, quando a gente começou a produzir, a atemoia também no Brasil, ela era pouco divulgada, pouco conhecida ainda. Então, aos poucos a produção no Brasil foi crescendo, né, e o consumidor foi conhecendo a fruta, cada vez mais caindo no gosto do consumidor. E depois a gente teve a oportunidade, né, de começar nas exportações, né. Então, eu acho que os dois mercados são importantes, os dois são bons no nosso caso de produtor, porque a exportação ela é mais um nicho de mercado. Ela tem um valor agregado um pouco mais, talvez uns 20% ou 30% a mais, mas ela também tem um custo um pouco maior. Mas a gente, né, prefere trabalhar com os dois mercados. Com relação ao valor médio de comercialização, tanto nacional como internacional, qual é atualmente? Hoje uma fruta atemoia graúda, né, a gente está conseguindo aqui em torno de uns R$10 o quilo, mais ou menos, né? E já lá no exterior a gente está aí em torno de uns $2,5, mais ou menos, próximo a uns 14, 15 reais o quilo a gente consegue, né? Apesar de todo o trâmite poder mandar para fora do Brasil, hoje compensa mais trabalhar com o público do Brasil ou fora? Na verdade, eu acho que os dois mercados são interessantes, né? É mais um nicho de comercialização, é um outro mercado, e porque se todo mundo também pensar em deixar hoje toda a produção da atemoia no mercado interno, com o tanto que tem implantado, talvez, né, aí cairia muito o preço, aí já não seria uma atividade tão interessante economicamente. Mas como você consegue equilibrar o mercado com parte de exportação, eu acho que fica um mercado melhor, né, mais justo e motivação para que os produtores continuem a produzindo, porque quando deixa de ser interessante comercialmente, há o desestímulo, né, e aí pode ter a escassez depois. E para finalidade comercial, você indicaria para alguém começar com quantos pés mais ou menos para ter uma rentabilidade? Olha, a gente começou com 1000 plantas, né, há 15 anos atrás. Mas você hoje com 500 plantas, né, ele já é viável, né? Você vai plantar ela vai começar a produzir sendo economicamente viável a partir do 5º ano, já com uma boa produtividade, né? E aí com certeza a pessoa é só ir ampliando, né, o seu número de planta e conquistando mais mercado. É tudo um trabalho, né, que você tem que fazer de criar o marketing do seu nome, da sua produção, porque hoje já está consolidado o consumo, né? Uma fruta muito saborosa, como dizem, é o néctar dos deuses, né? A atemoia é muito saborosa. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Eliane Lopes dos Santos, Laércio Amaral, Raimundo Rocha, Ana Lívia Ponciano, Valmir Torres da Silva, Zé Caruso, Silvano Santos,
Celso Israel de Oliveira, Luiz Marques Martins, Ricardo Franca, Newton Nunes e Sérgio Luiz de Oliveira. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Hoje a gente vai mostrar a história dos irmãos Rogério e Ricardo, que ao herdarem a fazenda de seu avô, mostraram que o profissionalismo no leite dá sempre resultado, não importando o tamanho do negócio. Se eu te falar que aqui nessa fazenda existia um zoológico, você acreditaria? Mas é verdade. Há cerca de 50 anos, o senhor Eugênio Walter criava diversos animais por aqui. Os anos se passaram e os netos do seu Eugênio, Rogério e Ricardo, tomaram conta da propriedade e mudaram o rumo e a história do sítio. No tempo dos meus avós, né, ele tinha aqui o gado de corte, né, tirava um pouco de leite, né, leite assim para fazer um queijinho só, para o consumo mesmo. E tinha os bicharada, que é um zoológico, gostava dessas coisas, aqueles tempos, né, que ele ia para o Mato Grosso caçar, e hoje não tem mais, né, hoje não tem mais, é coisa de 40, 50 anos atrás, daí foi acabando os viveiros, com o tempo vai se acabando, né, daí a gente não quis seguir mais, daí hoje a gente está mexendo com o gado de leite. Como que foi essa mudança para vocês? Primeiro a decisão, né, de mudar para o gado de leite e a introdução da pecuária leiteira fortemente aqui na fazenda, como que foi isso? Então, na verdade, a gente já foi criado aqui no sítio, a gente já tinha uma paixão, né, pelos animais, e eu e ele já gostava também, que já era dos meus avós tinha o gado. A gente já tinha aquela paixão de mexer com gado e optemos a mexer com o leite. Daí começamos bem pequeno, com a graça de Deus, fomos crescendo e hoje estamos aqui estamos com uma boa produção de leite. O salto de produção na vida dos gêmeos é bastante considerável. No começo eles produziam 100 litros de leite por dia. Já hoje, a produção está na casa dos 1.200 litros. Essa questão de vocês de ter 50 anos a propriedade que vocês estavam contando, você acha que ajudou a vocês em algum momento não desistirem da atividade, querer cada vez mais investir, saltar de 100 para 1.200? Sim. Sim, porque nesse período tivemos altos e baixos, entendeu? Temos perca na família, ele perdeu a esposa dele aqui, logo no início que a gente estava começando, ela acabou ainda por fato uma depressão tirando a vida dela, entendeu? E a gente, com a graça de Deus, a gente pegou firme, entendeu? E estamos aí até hoje, aí, só aumentando e uma produção boa já. O trabalho para essa evolução começa no coxo. Para que o gado produza bem, ele tem que estar confortável e bem tratado. E é por isso que Rogério e Ricardo se preocupam bastante com a alimentação das vacas. A gente tem a silagem de milho, né? A gente dá um concentrado, que é uma ração lá no coxo, né? Uma cevada também. E elas ficam aqui nesse piquete confinado, né? Que é o coxo. Daí cedo de manhã vai na sala de ordenha, já volta de novo aqui com a comida, a gente já passa de novo a comida para elas. E elas ficam aqui nesse um pequeno espaço, né, meio curto para elas, mas sempre com comida, água, sal mineral. Por que vocês escolheram esse tipo de tratamento de lida com os animais? Então, na verdade, hoje o gado de leite ele exige uma alimentação mais melhor, né? Tem que ser uma base de uma silagem de milho, porque é um gado também que a gente já apurou um pouco mais a raça para o holandês, tem algumas girolanda, então eles precisam de uma boa alimentação, entendeu? Pelo menos uma silagem de milho que é uma alimentação melhor para eles, né?
Esse milho e o concentrado vocês fazem aqui, comprado, como que funciona? Então, na verdade, o milho a gente mesmo planta, entendeu? Nas terras nossas mesmo. E a gente só compra a ração, né, e a cevada que vem de fora. Mas a alimentação a gente faz aqui mesmo na propriedade. O quanto de milho vocês plantam aqui? Então, hoje nós estamos plantando uns 10 alqueires, mais ou menos, por ano, mais ou menos. É o suficiente para a alimentação delas? Na verdade tem um pouco mais, mas a gente tem um pouco de cana também plantado, entendeu? A gente ajuda um pouco nas bezerras, entendeu? Ainda para ajudar a baixar um pouco o custo, né? Porque a silagem de milho é uma ótima alimentação, só que o custo já é um pouco mais caro, né? Todo aumento de produção e produtividade aqui do sítio tem um fator como base fundamental: a genética dos animais. Hoje nós aprimoramos mais pela inseminação, entendeu? A gente no começo usava tourinhos bons, entendeu? Mas hoje a gente já foca mais na inseminação. Tem uma veterinária que presta serviço pra gente aqui, entendeu? E a gente focou mais na inseminação e estamos melhorando cada vez mais, né? Estamos inseminando com uns touros bons, entendeu? E melhorando a genética. Hoje, na verdade, você tem que ter, tipo, qualidade. Não adianta você ter muita quantidade, porque não adianta você ter um rebanho alto e uma produção baixa. Então, você tem que focar mais numa genética boa, para você ter uma alimentação boa também e corresponder, né? Chegar na sala de ordenha e corresponder numa média boa. No planejamento de uma empresa, de uma fazenda como a de vocês, pensar no investimento em genética é primordial. Sim. Hoje a genética é a base, né, da leiteria, né? Mesmo mantendo parte da história ainda presente no dia a dia, a realidade da sala de ordenha do sítio foi se modificando ao longo do tempo. E o planejamento para evoluir não para. A gente tirava leite nesse mesmo galpão aqui mesmo, que já é do meus avós. E a gente fez uma mudança, né? Que a gente fez os contrapisos, colocou os canzil para travar as vacas, mudou que a gente começou tirando na mão, né, no começo, depois a gente mudou para sistema de ordenha encanalizada. E assim, a estrutura simples nossa e é o que faz que nós tiramos o nosso leite do dia a dia. Né? Quantas ordenhas vocês fazem por dia? Então, a gente faz 2 ordenhas, uma de manhã e uma à tarde. Hoje a gente está com a média de está tirando uns 1000 litros de leite. E é uma média de 20 litros por vaca. Uma base de uns 20 litros de média por vaca que a gente está tirando. Vocês, ao longo da mudança, né, das mudanças aqui, das reformas, hoje vocês têm essa ordenhadeira aqui, né? Quanto que isso aí ajuda vocês nessa questão da evolução do trabalho? Ajuda muito, né? Porque a gente não tem condições de tirar leite na mão, você tirar hoje 1000 litros de leite na mão, né? Você tem que ter uma estrutura dessa já para você tirar, que nem aqui são 6 conjuntos, né? São recolhidas ali as vacas, a gente tira tudo por detrás, engata a ordenhadeira por detrás dela, recolhe 12 vacas, são ordenhados 6, depois acabou aquelas 6, a gente muda nas outras 6. E vai a média, quase umas 2 horas ainda para você terminar aqui. Hoje tem umas 50 vacas em lactação, mais ou menos. E vocês pensam em ampliar esse espaço? Se Deus quiser. Hoje a gente já tem, igual a gente tinha dito antes, um rebanho já, hoje deve estar com umas 120 cabeças, mas todo de leite, né? E tem bastante novilhas. Projeto nosso para daqui 2 anos tirar uns 2000 litros de leite. Né? Ricardo, a gente está contando então essa evolução do trabalho de vocês, né? E creio que o armazenamento do leite também tenha mudado ao longo do tempo, certo? Sim.
Então, igual eu tinha dito no começo com meu irmão, a gente começou no início pequeno, né? A gente tirava tipo balde ao pé, depois a gente tinha um tanque de 1000 litros, a gente começou, depois foi aumentando a produção, foi aumentando os animais e a gente já precisamos comprar um tanque de 3000 litros. Esse aqui tem 3000 litros. O uso da irrigação vem revolucionando o cultivo de banana no estado do Piauí. Usando essa e outras tecnologias, os produtores vêm obtendo cachos maiores e frutas de melhor qualidade. Por meio da escolha de cultivares modernas e uso de tecnologias na área de irrigação e manejo, produtores de diversas frutas no Piauí têm melhorado a produção e oferecido produtos com mais qualidade ao mercado. A banana irrigada, por exemplo, é um dos carros-chefes da região e tem feito a diferença na vida dos agricultores. Essas cultivares, já no seu segundo ano já de avaliação, já estamos já colhendo já há mais ou menos há 1 ano e 2 meses. Os agricultores, os irrigantes aqui do perímetro e fora também aqui do perímetro dessa região que compõe Guadalupe, já observam aqueles materiais, aquelas cultivares que se destacam em termos de produção, em termos também de valor de mercado. Aqui, essa parceria aqui é com o Rogério, o agricultor, que é um dos maiores produtores de banana aqui do perímetro, e ele já coloca assim quais são aquelas melhores cultivares de banana que podem realmente estar aqui, sendo implantadas aqui neste perímetro irrigado, que já tem aqui cerca de 1.300 hectares de banana ao todo. A maior vantagem aqui é porque, através desse experimento aí, a gente tem o conhecimento das variedades, né? Se adaptaram bem ao nosso clima. Prata Catarina, a Teranã, a Princesa, que é a maçã, né? A William e a Granai. Nesse trabalho em conjunto, os fruticultores foram ajustando as variedades que poderiam cultivar, a fim de gerar os melhores resultados a campo. A Embrapa é uma grande parceira nossa, que vem somando bastante, e cada dia que se passa, as bananas vêm melhorando, a produção vem melhorando, né? Por exemplo, no controle das pragas, né? Tem um sistema bem simplificado, de baixo custo, que deu uma eficiência bem maior para nós. Para mim aqui, que eu estou há 4 meses, eu não venho utilizando trator para pulverizar, mas aplicando o fungicida na axila das plantas, eu estou achando que está tendo uma grande vantagem, que a banana ainda está bem, você vê que pelas folhas, né? Estão bem limpas, né? Só com mesmo manual, né? O trabalhador sem causar deriva, né? A gente aplica um produto localizado, tá? E só nas plantas que não tem cacho, ainda tem essa vantagem ainda para o consumidor, que a gente só aplica esse produto nas plantas que não tem cacho, né? E vai levar ainda 6 meses para soltar um cacho, não causa nenhum problema, né, para o consumo humano. E a qualidade da fruta, né, as plantas estão se desenvolvendo muito bem, né? Só com a adoção dessa tecnologia, uma das tecnologias, né? Nós queremos destacar o aspecto do manejo da cultura em si, que são os tratos culturais para que a planta elas possa crescer, desenvolver bem e produzir bem. E depois vem a questão da irrigação. A irrigação, tempo de irrigação, lâmina de irrigação, que é muito importante. Aqui nós temos a irrigação por microaspersão e também a tecnologia da fertirrigação. Fertirrigação nós estamos exatamente aqui no cabeçal de controle, onde realmente é feita toda a operação do manejo da irrigação, como também a parte da aplicação dos fertilizantes de água de irrigação, que chamamos de fertirrigação. Então daqui, o nosso parceiro Raimundo, ele faz a aplicação de todo o fertilizante aqui desta área da unidade de referência, economizando aí tempo, mão de obra e dinheiro. E principalmente a redução de custo com os insumos, com os fertilizantes. Ele aqui usa como fonte de nitrogênio sulfato de amônio, né, mas poderia ser a ureia também, e como fonte de potássio usa cloreto de potássio. E aí isso aí reduz bastante, porque ele não precisa ter empregados para fazer a distribuição
desse fertilizante diretamente junto ao tronco da cultura, né? E aí, consequentemente, ele tem uma redução muito grande nos custos, uma eficiência elevada, por se tratar que os nutrientes estão chegando juntamente com a irrigação lá onde a planta precisa, que é na área de concentração do seu sistema radicular. Eu vejo é muito de grande importância, porque vem trazendo um material, uns cultivos novos, material novo, variedade nova para aqui para o projeto, já que a nossa área aqui é o carro-chefe é banana, Catarina e segundo Pacovan, né? E em perímetro irrigado não é bom que se tenha monocultivo, é bom que tenha alternativas de cultivo. Até para a gente trabalhar, equilibrar a questão de preço. Então, essas culturas que estão sendo trabalhadas pela Embrapa, com novos materiais, mais resistentes, como da goiaba, material novo, mais resistente ao nematóide. Então, essas alternativas de cultivo, como goiaba e acerola, no segundo semestre eles têm um preço melhor, em função da banana também tem um preço menor no segundo. Já no primeiro semestre a banana tem um preço elevado e a acerola e a goiaba tem um preço médio bom. E no segundo o preço é elevado. Então é importante essa alternativa de cultivo em perímetro irrigado, não ter monocultivo, para que você possa ter as alternativas comerciais e de cultura. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho, viu? E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Ruralflix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez pro nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Atenção pessoal, isso é muito importante. Em pouco tempo você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena, viu? E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você, hein? E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Wanderson Ates de Sá, Darley Alves Oliveira, Isaías Melo, José Apolinário, Benedito Seixas, Claudenir Marciano, Sérgio Kobashikawa, Túlio Boaventura, Nacir Albino, Mr. White Cardoso, Zefinha Santos e Jarbas Correia da Silva. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Olá, bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco, direto aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos aqui no Laboratório de Análises de Sementes, na matriz da empresa, em Álvares Machado, no interior do estado de São Paulo, para bater um papo com o Pedro Henrique Lopes Lorenzoni, ele que é engenheiro agrônomo e responsável pelo laboratório. Pedro, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Suelen, bom dia a todos que estão nos acompanhando ou irão nos acompanhar. Realmente é um prazer estar aqui e poder passar um pouquinho de informações sobre a qualidade da semente, sobre as inovações que tem aí no setor forrageiro. Muito bem, como é que a inovação e a tecnologia ela tem influenciado a qualidade e a eficiência das sementes de pastagens que são produzidas pela empresa? Hoje as inovações elas ocorrem de uma maneira muito dinâmica. Antigamente, para você ter uma melhoria em um determinado setor, levava-se aí vários anos. Hoje não, hoje nós temos aí cada vez mais produtos sendo não só desenvolvidos, mas também registrados para sementes de pastagem. Hoje nós temos aí vários produtos, seja ele químico ou biológico, que é uma onda crescente aí que vem surgindo,
principalmente no setor forrageiro. Nós temos aí alguns produtos biológicos já com registro para tratamento. Nós temos o próprio tratamento da semente em si. Nós temos aí sementes escarificadas mecanicamente, quimicamente, que já auxiliam a semente a germinarem mais rapidamente. Nós temos revestimento de semente com diversas tecnologias, uma mais focada para plantio a lanço, outra mais focada para plantio direto, outra mais focada num bem-estar sustentável, no caso das sementes Green Star, que além dos tratamentos com fungicida, nematicida, biológico, ela também tem uma composição 100% livre de microplásticos, então uma tendência aí do mercado europeu. Então, cada vez mais essas inovações, essas demandas vão sendo trazidas para dentro da empresa e vão sendo aí trabalhadas e desenvolvidas para que realmente a gente possa atender o produtor com os produtos que ele deseja. Isso daí sem contar em novos lançamentos, que também cada vez mais novos materiais estão sendo lançados, como ocorreu o ano passado com o MG19 Oasis, e outros materiais futuros aí que estão por vir. Pedro, quais são os benefícios das sementes de pastagens de alta qualidade para os pecuaristas? Você mesmo falou agora, né, dessa evolução que tem acontecido no mercado de forrageiras. Se a gente para pensar, nem é tanto tempo assim para tanta evolução, né? Mas quais são os benefícios para eles? E eles têm aceitado muito bem hoje em dia essas novas tecnologias? Por exemplo, numa semente incrustada, ele está levando para dentro da propriedade todo um pacote tecnológico. Não é simplesmente semente, é um pacote. E dentro desse pacote ele está levando, além do material de revestimento, conter micro e macronutrientes que, logicamente, não vão suprir a necessidade de uma correção de solo, de uma fertilização, mas com certeza aqueles materiais próximos da semente vão fazer com que o arranque inicial da germinação e o desenvolvimento inicial sejam melhorados. E lembrando também que uma tecnologia de recobrimento facilita a regulagem de equipamentos. Então, normalmente, quando vai realizar o plantio, seja a lanço ou em linha, uma semente revestida que tem uma uniformidade em seu tamanho, em seu recobrimento, melhor do que a própria semente nua, com certeza daí favorece você ter uma distribuição das sementes, independente da forma de plantio, de uma maneira mais uniforme, mais homogênea. E lembrando que se a gente tem um bom plantio, uma boa semeadura, obviamente a gente consegue reduzir os gastos com volumes de semente. Então a gente consegue diminuir a quantidade de sementes a serem distribuídas por hectare e com essa quantidade reduzida nós termos aí uma excelente formação de pastagem ou formação de palhada, dependendo da aplicação que esse material venha a ser adquirido. E, obviamente, uma semente de qualidade vai ter uma germinação rápida, como a gente comentou, às vezes o recobrimento composto desses macro e micronutrientes, às vezes alguns produtos biológicos que auxiliam o desenvolvimento radicular, criam uma película ali que favorecem também o desenvolvimento e a absorção de nutrientes, faz com que a planta, depois de germinada, ela tenha um desenvolvimento mais rápido. Se ela tem um desenvolvimento mais rápido, obviamente eu consigo antecipar o pastejo. Então eu consigo entrar com os animais precocemente, aí eu ganho aí, às vezes 20, 30 dias de antecipação do uso dessa pastagem. E obviamente isso aí acaba trazendo um benefício lucrativo no bolso do produtor. Para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena, viu? Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir.
Quando o assunto é dar um show de novidades, a AgriShow não decepciona. Por isso, nós estamos aqui para conferir tudo de perto. Para nós é uma alegria muito grande, né? Estar na 30ª edição da AgriShow, a gente presente desde a primeira edição e esse ano com muitas novidades, especialmente o robusto hidráulico, né? Uma solução mais econômica, uma solução que democratiza o sistema de contenção hidráulica, né? Então a gente fica muito feliz em trazer essa novidade para a feira. Mais do que um ponto de referência de tendências para o setor, a feira favorece o conhecimento de novas demandas dos produtores. A Ana Tafim, ela traz para a AgriShow novidades em irrigação localizada, em possibilidade de automação, de irrigar as mais variadas culturas e com as mais variadas possibilidades de sistema de irrigação para atender essas culturas. Tem algum lançamento aí inédito? Sim, a gente tem, focando em agricultura digital, nós temos nosso sistema GrowSphere. O GrowSphere é uma ferramenta que você conecta toda a tua irrigação e você monitora essa irrigação, colocando todos os seus dados na nuvem e acessando de maneira remota e tendo controle absoluto sobre tomada de decisão, quando, quanto e como irrigar de maneira digital com acesso remoto. Na área de plantio, nós trouxemos a Meridia 200, que ela está totalmente construída para atender nossos produtores de amendoim. É muito comum vermos máquinas mais nesses eventos que são voltadas para a soja, para o milho. Então, esse ano nós trazemos essa nova tecnologia, né, dentro da máquina para que ele consiga também atender nossos clientes de plantio de amendoim. A gente tem bastante novidades esse ano na linha de geradores, né, de energia. Nós lançamos a linha TG 17000, né, um gerador a gasolina. Lançamos também o TG 22000, que é um sistema de dupla função desse equipamento. Ele tem um sistema trifásico e monofásico no único equipamento. E também lançamos um gerador diesel refrigerado a água de 20 kVA. Somos geradores de energia e nesse ano de 2025 lançamos 9 modelos de grupo geradores, né, para atender todo o mercado nacional e também mercado internacional, onde a Toyama atua. Esse ano a gente está cheio de novidades, mas tem um maior destaque para a nossa nova linha de motores 4 tempos, que ele é formado pelos motocultivadores, motobombas, geradores e motores estacionários. São equipamentos mais modernos, de tecnologia avançada, com melhor economia de combustível, emissões. Então, a padrão Steel, só que agora no motor 4 tempos. Para vocês, além de ter esses produtores aqui visitando o stand, conhecendo de perto o trabalho de vocês, quais são as vantagens que vocês enxergam de destaque nessa feira, que é a AgriShow? São várias vantagens, porque você está aqui no maior evento do agro, com a marca líder do mercado agro, então você tem a oportunidade de mostrar o que tu tem de novidades, de receber os nossos clientes, de estar junto com esse mercado. É muito bom, é muito interessante para a marca. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Que tal mostrar o passo a passo do cultivo da Rainha do Norte? Sabe quem é? É o cupuaçu. De aroma e sabor inconfundíveis, essa fruta amazônica já ganhou status internacional. Fruta nativa da Amazônia brasileira, o cupuaçu é usado em diversos produtos, como sucos, sorvetes e até mesmo em cosméticos. Com o cultivo crescendo cada vez mais no país, aplicar as melhores técnicas de produção significa colher um bom resultado ao final do ciclo. Na propagação da planta, por exemplo, 2 métodos se apresentam disponíveis aos produtores. O primeiro é via semente e o segundo via enxertia. A propagação por semente, ela é utilizada porque ela é um método fácil. Basta que você encontre uma planta uma matriz de alta produção, resistência a doença, pode pegar a semente dela e propagar essa planta através de semente. Ou então,
né, pegar materiais já selecionados, como é o caso da BRS Carimbó, que foi lançado pela Embrapa em 2012, que tem já as características que a gente gostaria que tivesse o nosso plantio: alta produtividade e resistência à vassoura de bruxa. Quando a propagação é feita por semente, o primeiro passo é a retirada da polpa que envolve essa semente. Então, ela estará apta para ser colocada na sementeira. A colocação na sementeira é feita arrumando-se as sementes uma do lado da outra. Após a colocação das sementes na sementeira, cobre-se essas sementes com uma camada de 2 centímetros do próprio substrato. Com 15 dias, tem início a germinação dessas sementes. E com 30 dias, todas as sementes já deverão estar germinadas. Quando elas estiverem na fase de palhito, elas poderão então ser repicadas para os sacos de mudas. Já a enxertia pode ser feita através do método de garfagem ou então no método de borbulha ou gema. Para efetuar a coleta de material de enxertia de cupuaçu de gema, precisa estar no estágio foliar, herbáceo na ponta, para coletar o material das gemas mais abaixo. Faz a retirada da gema. Após a coleta da ponteira, da enxertia do cupuaçu, vai ser feito a enxertia. Então nós preparamos o bisel, sempre quando fizer a enxertia, deixando folha na base do cavalo, ter a mesma espessura do porta-enxerto para a ponteira. Após feita a enxertia, é colocado uma câmara úmida. E se forma uma câmara úmida. Após feita a enxertia, ele tem que ficar em torno mais ou menos do sol de 85% a 90% de sombra, com claridade. Após entre 25 a 30 dias, a enxertia começa a brotar dentro da câmara úmida. Após a brotação, é retirado só a câmara úmida. A fita da enxertia permanece mais ou menos uns 2 a 3 meses. E também tem uma vantagem a enxertia de garfagem, é que quando o broto sai, ele já sai para cima, ele já sai numa forma mais ou menos uma forma de taça, que é aquela arquitetura que quando ela é propagada por semente. Já quando a enxertia ela é feita por borbulha ou por gema, muitas vezes o enxerto sai assim para o lado. Então há necessidade de fazer um tutoramento. Isso é mais uma prática que o produtor vai ter que fazer. Então com isso a gente acredita que se puder fazer a enxertia por garfagem é melhor. A preparação das mudas e montagem de um viveiro também conta com 2 opções viáveis. O modo familiar é para mudas que serão produzidas apenas para aquele ano. Já o comercial são para as cultivadas ano após ano. Dependendo do tipo de viveiro, você tem que ter uma arquitetura do viveiro diferente. No viveiro familiar, não basta algumas estacas, uma cobertura de palha ou mesmo sombrite, já resolve. Mas quando o viveiro é comercial, aí não, aí há necessidade já de colocar estacões grandes, né, como esses aqui, uma cobertura de sombrite, que permita a entrada de 50% de luz no viveiro. O local onde se instala o viveiro tem que ser num terreno firme, num terreno que não encharque, que tenha uma boa drenagem e que, logicamente, que tenha água próximo, porque vai haver necessidade de diariamente fazer a irrigação. Então é fundamental que haja água próximo ao viveiro. Quando o viveiro é familiar, o ideal é que esse viveiro também seja localizado já próximo da área de plantio, onde o produtor então pegará as mudas e levará diretamente para a área de plantio. Substrato formado por uma mistura de fibra de coco e fibra de caroço de açaí.
Nesse caso, o saquinho fica mais leve e evita a muda nas fases seguintes no leveiro. Além do saco plástico para preparo de muda, também se prepara a muda em tubete. No caso aqui do Cupuaçu, a gente chama de tubetão, porque é um tubete grande para permitir o desenvolvimento das raízes. Então, tanto um sistema quanto o outro são eficientes. Para o correto desenvolvimento das mudas, elas devem ser arrumadas em linhas duplas ou triplas. Cada linha fica a 50 centímetros da outra, permitindo com que o cuidador do viveiro faça os devidos tratos culturais. Os principais tratos culturais a serem realizados no viveiro é a irrigação, que consiste em se ministrar água durante os períodos mais frios do dia. Seria no início do dia e no final. E essa irrigação deve ser feita diariamente. O outro trato cultural importante é a retirada do mato da boca dos sacos, que se chama monda. Isso é importante para evitar a competição que esse mato vai fazer com a muda do cupuaçu. O outro trato cultural é a adubação. Adubação que ela pode ser feita foliar, ou então adubação colocando-se adubo sólido. Utiliza-se normalmente uma formulação 18-18-18, e a partir do primeiro mês que as mudas estão no viveiro, já pode-se começar essa adubação, colocando 4 gramas em cada saco, bem na parte bem externa do saco, bem próximo ao plástico. Então, com isso, quando chega 8 a 12 meses, se forem dados todos esses tratos culturais, a muda estará apta para ir para o campo. Após 8 a 10 meses de viveiro, a muda estará apta para ser levada para o campo. Quando ela estará com 8 a 10 pares de folha, um desenvolvimento adequado, e então ela pode ser utilizada tanto para o plantio como para ser enxertada. Nos pomares de cupuaçu, alguns pontos devem ser observados pelos produtores. O primeiro deles é sobre tudo o que envolve a preparação do solo. Os cuidados que devem ter para implantar o pomar de cupuaçuzeiro deve ser escolher o solo que esteja com uma vegetação leve, uma capoeira, uma macega, ou então até mesmo pastagens degradadas. Porque um dos objetivos de se implantar SAFs usando o cupuaçuzeiro é também recuperar o solo. Após a gradagem, começa então a retirada de amostra do solo para se saber como é que está aquele solo em termos nutricionais. Faz uma amostra composta, isto é, vai se tirando um pouco de solo em toda a área, em zigue-zague, pegando uma amostragem completa da área, coloca num balde e depois mistura bem esse solo que está no balde, retira uma amostra de cerca de 1 quilo, coloca num saco, identifica essa amostra. Após a análise de solo, vamos saber se vai haver necessidade de aplicar calcário ou não. Se o pH estiver abaixo de 5, haverá necessidade de fazer a aplicação de calcário para tentar neutralizar esse solo. Se o pH for acima de 5, não há necessidade de aplicar calcário. Essa aplicação, quando necessária, ela é feita tanto a lanço, à mão, manualmente, como também através de trator acoplado a uma distribuidora de calcário. Após o piqueteamento é feito a abertura da cova. Essa cova normalmente tem uma dimensão de 40 por 40 por 40 e ela permite que o solo fique bem solto, bem fofo, para que as raízes da muda que vai ser plantada em seguida, ela se desenvolva naturalmente. É comum que se faça a adubação da cova. E essa adubação é composta por 30 gramas de fosfato natural mais 2 pás de esterco animal, gerando matéria orgânica nessa primeira fase da muda no campo. Em seguida, esses 2 adubos são misturados com a terra preta da parte superior do solo e volta de novo para dentro da cova. Então, essa cova preenchida novamente, ela espera-se cerca de 30 dias
e então estará apta para ser plantada a muda. A muda ideal para o plantio é como esta aqui, uma muda vigorosa, com pelo menos 6 pares de folha, em que o último par de folha está maduro. No momento do plantio, ao retirar a sacola, tem que tomar cuidado para que não quebre o torrão, porque isso vai prejudicar a adaptação da muda na cova. Ao colocar a muda na cova, há necessidade de puxar a terra e apertar bem em volta do torrão. Um dos sistemas utilizados para implantar o cupuaçuzeiro é utilizando pimenta do reino já estabelecida na quadra. Então, pimenteiras com 2, 3 anos, se aproveita a entrelinha da pimenteira para plantar o cupuaçuzeiro. O tempo passa rápido, né? E a gente já vai embora. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Um beijo para vocês e até a semana que vem.